Olá pessoal, estamos agora com a terceira parte da nossa aula de soluções, em que vamos tratar agora de densidade, título e fração molar, tá? Ainda falando de concentração das soluções, ok? Muito bem, para isso vamos preparar uma solução. Então, vamos imaginar aqui que eu tenha 46,8 gramas de sal de cozinha, tá? Estamos usando o sal de cozinha por ser algo bastante comum, né? A gente usa isso todos os dias na nossa cozinha. Então, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, foi colocado em 1.800 ml de água. Bom, agora, observe que tem uma diferença em relação à parte 2 da aula. Porque lá na parte 2, eu havia colocado uma quantidade de sal e completado com água até um certo volume. Aqui não. Aqui eu coloquei sal e especifiquei a quantidade, o volume de água que eu estou colocando. Então, são 46,8 gramas de cloreto de sódio em 1.800 ml de água. Portanto, 1.800 não é o volume da solução. Por quê? Porque eu tenho que considerar ainda os 46,8 gramas do cloreto de sódio. Por isso que, ao invés de 1.800 ml de solução, vai dar 1.818 ml a solução. Porque aí estou somando o volume que eu coloquei de água com o volume de cloreto de sódio dissolvido. Quando o cloreto de sódio se dissolve na água, e dependendo da quantidade de cloreto de sódio que eu estou colocando, eu vou cada vez mais interferindo no volume, tá certo? Por isso que o dado aqui fornecido considera uma diferença entre o volume de água, que é só o solvente, do volume total, que é a solução, ok? Muito bem. Bom, eu poderia dizer, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu poderia dizer de uma forma diferente. Eu posso dizer que eu coloquei aí 1.800 ml de água, ou eu posso dizer que coloquei 1.800 gramas de água. Mas eu só posso fazer isso com a água. Porque a água possui densidade igual a 1. Não é exatamente igual a 1, mas é muito próximo, é 0,99, alguma coisa. Então, vamos considerar 1. Então, se a água tem densidade 1 grama por ml, significa que cada grama de água corresponde a 1 ml de água. Por isso, 1.800 ml de água é o mesmo que dizer 1.800 gramas de água. Mas só a água pode fazer essa transformação direta. As outras substâncias eu não posso, porque elas não apresentam densidade 1. Ok? Muito bem. Então, em outras palavras, eu posso dizer que coloquei 46,8 gramas de cloreto de sódio em 1.800 gramas de água, formando 1.846,8 gramas de solução. Então, eu somo as massas, com isso eu vou ter 1.846,8 gramas de solução. Eu somei a massa do cloreto de sódio com a massa de água. Ok? Muito bem. Bom, então eu vou ter, organizando os meus dados, massa 1 igual a 46,8. Certo? Por quê? O que é esse 1 aí? Esse 1 significa soluto. Então, a massa do sal de cozinha é 46,8 gramas. Então, sempre que aparecer esse índice 1, significa que eu estou falando do soluto. Tá? Eu também posso dizer que tenho 1.800 gramas de água. Então, massa 2 é 1.800. Porque esse índice 2 corresponde a solvente. Então, o número 1 vai indicar soluto, o número 2 vai indicar solvente. Ok? Então, eu também posso dizer que o volume de água é 1.800 ml. Então, V2 é 1.800
ml. Ok? Então eu tenho M1 46,8, M2 1.800, V2 1.800. Agora, a solução toda tem 1.818 ml. Então, o volume da solução é 1.818 ml. E a massa da solução é 1.846,8. Então, a massa da solução, 1.846,8 gramas. Observe que não aparece nem 1 e nem 2, né? Não tem número. Então, quando não apareceu o número, tanto no volume quanto na massa, significa solução. Então, ó, apareceu o número 1, é soluto. Apareceu o número 2, é solvente. Não apareceu o número, é solução, que é a soma dos dois. Soma de soluto mais solvente. Ok? Bom, então eu vou ter também número de mols. Eu tenho soluto 0,8. Né? De onde que eu tirei esse 0,8? E número de mols do solvente, 100. De onde que eu tirei esse 100? Eu transformei a massa em número de mols. Então a gente tem que lembrar que a massa o mol do sal de cozinha é 58,5, né, 58,5 gramas para cada mol. E a massa molar da água é 18 gramas para cada mol. Então, 1 mol de sal de cozinha tem massa 58,5 gramas. 1 mol de água tem massa 18 gramas. Então, o que eu faço? Eu pego a massa que está presente no sal de cozinha e divido pelo valor do seu mol. Com isso, eu vou ter, obviamente, os números de mols correspondentes. Então, no caso do número de mols do soluto, né, o número de mols do sal de cozinha, 46,8, que é a massa 1, dividido por 58,5, que é o valor do seu mol. Então, dá 0,8 mols. E o número de mols 2, 1.800 dividido por 18, que dá 100. Ok? Muito bem. Então, se eu considerar massa total e volume total, portanto, massa da solução com volume da solução, eu vou ter a densidade da solução. Então, a densidade da solução é a sua massa pelo seu volume. A sua massa é 1.846,8, o seu volume é 1.818. Então, dividindo isso, vai dar bem aproximado 1,016 gramas por ml, ou 1.016 gramas por litro. Depende de qual expressão utilizar, gramas por litro ou gramas por ml. Ok? Muito bem. Então, é assim que se calcula a densidade. Então, se você quer a densidade da solução, você vai precisar da massa total da solução e o volume total da solução. Você não pode confundir as massas de soluto, massa de solvente com a massa total. Você não pode confundir o volume do soluto, o volume do solvente com o volume total. Então, nós temos que separar bem, por isso que os índices estão sendo mostrados. Aparece o número 1, quer dizer soluto, aparece o número 2, quer dizer solvente, e se não aparecer, significa solução, que é tudo junto. Ok? Muito bem. Então, calcular densidade de uma solução, pega a massa total pelo volume total dessa solução. Mas uma outra questão muito comum, é comum aparecer, é o título da solução. E o título é diferente, porque o título, tá? O que nós chamamos de título, é uma razão entre massas. Então, qual é a massa de soluto presente na massa total da solução? Entendeu? Então, você pega massa do soluto aqui, 46,8, e divide pela massa total, que é a soma da massa 1 mais massa 2. Ou seja, vai ser a soma do M1 com M2. Isso é o
título, tá? Então, o título aqui vai dar 0,025, ou seja, equivale a dizer 2,5%, né? Se você multiplicar 0,025 por 100, você vai ter 2,5%, ok? Então, isso é título. Agora, não vamos confundir o título com a fração molar, porque ela tem uma relação meio parecida, mas a fração molar é uma relação entre mols. Então, qual é o número de mols que tem de soluto em relação ao número total de mols encontrado na solução? Então, se eu tenho 0,8 de soluto e tenho 100 de solvente, então a minha solução toda vai dar 100,8. Então eu vou somar 100 com 0,8 e vou ter o número total. Então fração molar, que tem podemos utilizar como um símbolo Fx, é o número de mols de soluto, N1, pela soma dos números de mols entre soluto e solvente. Ou seja, o número de mols total, N1 mais N2. Então, 0,8 dividido por 100,8 vai dar aproximadamente 0,079. Então, esse é o valor da fração molar. Observe, portanto, que título e fração molar, eles não têm dimensões, tá? Então, o que é? Eu não entendi, professor, não tem dimensão. O que é isso? Eu quero dizer, por exemplo, vamos pegar a densidade. Né? Se você fizer uma análise dimensional da densidade, você vai encontrar que toda densidade é gramas por ml ou gramas por litro, né? Ou depende de alguma dimensão que está sendo utilizada. Isso não acontece com o título. Por quê? Porque o título é grama dividido por grama. Grama dividido por grama, quer dizer, G dividido por G, né? Uma coisa dividido pela mesma coisa, dá 1. Então, ele é adimensional, não possui dimensão, tá? Tanto o título quanto a fração molar, porque fração molar é número de mols por número de mols, né? E número de mols é massa sobre mol, ou seja, grama por mol. Grama por mol dividido por grama por mol, você corta, vai dar 1. Então, vai ficar adimensional também, tá? Então, você não coloca nenhuma unidade para título nem para fração molar. É só um valor puro, ok? A única questão é que o título pode aparecer na forma de porcentagem. Aí você vai pegar o título e multiplicar por 100. Então, ao invés de 0,025, que é o valor que deu, você multiplica isso por 100, vai dar 2,5. Ok? A fração molar não costuma aparecer em porcentagem, mas não quer dizer que não poderia ser, tá? Mas não é comum, ok? Muito bem. Então, nós colocamos aqui mais outras 3 formas de representar uma solução. A partir da sua densidade, a partir do seu título, a partir da sua fração molar. Ok? Então, era isso, pessoal, essa terceira parte da nossa aula, tá? Nós teremos uma parte final, em breve, vamos disponibilizar para vocês, ok? Valeu, até mais então, tchau!